decreto que libera atividades em Santa Catarina é publicado pelo governo do estado. E na busca pela vacina contra a Covid-19, as mulheres saem na frente dos homens. Elas são maioria nos grupos liberados para receber as doses. E um homem é morto a tiros em um posto de combustíveis em plena luz do dia em São José, na Grande Florianópolis. E falando em estiagem em Santa Catarina, produtores rurais atingidos pela seca têm agora uma nova linha de crédito que ajuda a combater os prejuízos. O SCC News está no ar. Olá, boa noite para você que está com a gente ligado aqui no SCC SBT de todos os pontos de Santa Catarina. A gente vai começar o SCC News de hoje com uma pergunta. Você aí de casa, quem cuida mais da saúde? As mulheres da casa ou os homens? Uma pesquisa mostra que na hora de vacinar, as mulheres são maioria. Entre as obrigações da mulher adulta, a visita ao médico pelo menos uma vez ao ano é rotina. Será que isso faz com que elas se cuidem mais? Eu acho que a mulher ela é mais atenta a diversos detalhes que o homem ele passa um pouco mais despercebido. E eles não negam. Infelizmente é um fato realmente verdadeiro. Na nossa casa, minha esposa ela tem maior cuidado com a saúde, já eu sou mais omisso, né? Ela que me conduz várias vezes e a consultas, exames. E, no geral, realmente, eu acredito que a mulher se preocupa e se cuida mais do que os homens. Ela, como a profissão dela, ela está sempre me apoiando aí no médico, mas devido ao trabalho, a profissão é corrido, né? Os dias a dia, aí ela sempre arranja um jeitinho de eu ir. Vanusa, na verdade, vira uma desculpa, né? A falta de tempo. É verdade. É que, na realidade, assim, sempre tem que estar falando, né? Para ir no médico, fazer um check-up, que não se preocupa, na realidade, só quando sente a dor, né? Quando sente algo que já está instalado, né? Aí está a prova de que as mulheres cuidam mais da saúde do que os homens. Até na vacinação contra a Covid, a gente está na frente. Em Florianópolis, 57% das vacinas foram aplicadas em mulheres. Isso se deve, assim, basicamente que na cultura geral, né, a gente vê que a mulher mais procura os serviços de saúde, ela tenta se cuidar e o homem ainda não tem essa cultura estabelecida, né? Então esse pode ser provavelmente um dos fatores, porque a vacina inclui a prevenção, que é a saúde, né? Um dos outros fatores é o medo da agulha, né? O medo, né, que ocasiona isso. A gente vê isso muito mais em homens, né? Então, quando eles comparecem a um centro de vacinação, eles já querem fazer sentados, deitados, né? Então, o medo faz com que eles demorem para fazer essa procura. Isso pode explicar por que a expectativa de vida da mulher é maior do que a do homem. Em média, as mulheres vivem até os 80 anos no Brasil, enquanto os homens até os 73. Já em Santa Catarina, as mulheres vivem ainda mais, até os 83 anos. Já os homens, até os 76. A gente pode associar que à medida que as mulheres elas têm uma rotina de prevenção maior, há uma tendência a estar se cuidando, a fazer o acompanhamento precoce e aí minimizar os desfechos negativos, né, em relação à sua saúde, seja ele uma complicação ou até mesmo o óbito. Então, com certeza, as ações de prevenção, elas influenciam sim nessa longevidade maior das mulheres. De qualquer forma, as mulheres também estão cuidando da saúde dos homens, né? E ajudando para que eles não esqueçam de ter os cuidados básicos com a saúde e, é claro, na hora da vacina também, né? Levar para vacinar quando chegar o seu momento. E olha, depois de um longo período vivendo restrições por causa da pandemia, o governo do estado resolveu afrouxar diversas medidas, entre elas os horários de funcionamento das atividades, como o comércio, por exemplo. O novo decreto já foi publicado e começa a valer a partir de amanhã. Quem vai trazer os detalhes para a gente sobre o que vai mudar é a repórter Graziane Bialho. Boa noite, Grazi. O que a gente tem pela frente aí com esse novo decreto? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Pois é, esse novo decreto mantém, então, Santa Catarina ainda em estado de calamidade pública até outubro, por conta da pandemia. E, com isso, traz algumas mudanças bem importantes. Como você mencionou, todas as atividades podem voltar a funcionar, então, sem restrição de horários a partir de amanhã, mas, claro, seguindo as normas da matriz de risco, que estipula, por exemplo, o limite de ocupação dos estabelecimentos. As medidas sanitárias também devem ser mantidas, como o
distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos. Uma outra mudança importante é sobre o trabalho do funcionalismo público, que estava em home office e agora pode voltar, então, presencialmente, de acordo aí com o entendimento do gestor de cada setor. O governador Carlos Moisés chegou a mencionar nas redes sociais também que tudo isso se deve por conta do avanço da vacinação e aí sim foi possível, então, fazer esse afrouxamento nas medidas. Mas ele relembrou também que não é por conta desse cenário mais positivo que a gente deve deixar de lado aí os cuidados sanitários, né? Afinal de contas, o vírus continua circulando e muita gente ainda não foi imunizada. Eu volto com você, Bruna. Verdade, Grazi. Obrigada pelas informações. De fato, a gente tem que continuar cuidando, porque apesar da vacinação estar avançando, esses cuidados fazem parte também do controle da pandemia. E em Joinville, no norte do estado, a busca ativa pelas pessoas reduziram o atraso de quem precisaria tomar a segunda dose da vacina da Covid-19. O David Sacramento tem as informações. É isso mesmo, a Secretaria de Saúde de Joinville já chegou a registrar quase 3 mil pessoas que deixaram de tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus. Esse que é um procedimento importantíssimo para completar a imunização. Agora o número de faltantes é de 1.400 pessoas, são quase 1.600 a menos faltando a segunda dose do imunizante. A Prefeitura de Joinville informou que continua realizando busca ativa para localizar quem deixou de se vacinar. E isso tem contribuído para a diminuição desse número. Só neste mês, Joinville já aplicou a segunda dose da vacina em mais de 18 mil pessoas. Ao todo, mais de 77 mil pessoas já receberam a dose 2 do imunizante. David Sacramento para o SCC News. Depois do intervalo, o homem é morto a tiros em um posto de combustíveis em plena luz do dia, na Grande Florianópolis. E nós vamos ver também que produtores rurais atingidos pela seca têm nova linha de crédito que ajuda a combater os prejuízos. A gente volta já. De volta com o SCC News e olha só um susto para quem estava em um posto de combustíveis no início da tarde de hoje, na marginal da BR-101, no bairro Roçado, em São José, aqui na Grande Florianópolis. É que um homem de 34 anos foi assassinado com pelo menos 5 tiros. O veículo da vítima estava parado possivelmente para abastecer em seguida. Um momento em que uma moto encostou e o condutor fez os disparos. O homem tinha passagens por ameaça e desobediência à decisão judicial e crimes relacionados à Lei Maria da Penha. A moto, segundo a Polícia Militar, tem registro de furto. Buscas estão sendo feitas para prender o autor desse crime que aconteceu no meio do posto de combustíveis ali em São José. E agora, olha só esse caso. 6 pessoas foram condenadas pela Justiça por crimes contra a administração pública de Laguna, no sul do estado. Entre essas pessoas, o ex-secretário de Pesca e Agricultura e o ex-chefe de gabinete do prefeito. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Marco Búrigo. Marco, boa noite. Conta para a gente essa história. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos assistem. Além desses 2 ex-secretários, outros 4 empresários também foram aí condenados. Essas denúncias foram feitas pelo Ministério Público de Santa Catarina. Os 2 ex-secretários são Antônio César da Silva Laureano, ex-secretário de Pesca e Agricultura do município, e Antônio Noel Navarro Monteiro, ex-chefe de gabinete do prefeito. Eles foram condenados pelos crimes de corrupção, peculato, advocacia administrativa e tráfico de influência. Já os outros 4 empresários envolvidos nos crimes foram condenados por desvios de materiais de reforma escolar, de canos de propriedade da Casan e também óleo diesel do município, além do recebimento de propina que seria utilizada na Câmara de Vereadores para aprovação de um projeto que aumentaria o salário dos servidores, além de outros crimes cometidos por aqui no sul do estado. Essas investigações, elas fazem parte de uma operação que foi deflagrada ainda em 2017, quando mais de 10 pessoas já tinham sido presas. No ano passado, uma segunda fase dessa operação chegou a ser deflagrada para investigar outros envolvidos. Parte dessas investigações ainda estão tramitando na Justiça e a gente, Bruna, continua acompanhando essas investigações aqui no sul do estado. Volto com você.
Valeu, Marco. Falando de Criciúma ao vivo e trazendo essas informações para a gente. Já em Joinville, no norte do estado, uma ação conjunta hoje à tarde entre a Polícia Civil e a Guarda Municipal apreendeu fios de cobre furtados. Cerca de 400 quilos de fios de cobre e materiais de telefonia foram recuperados e 2 pessoas foram presas e encaminhadas para a central de polícia. Segundo a investigação, mais de 12 mil metros de cabos foram furtados de locais como praças, parques e espaços públicos em Joinville só nesse ano de 2021. Problema aí de vandalismo e de crime que acaba afetando os cofres públicos, né? Aquilo que todo mundo paga, os impostos. A estiagem já completa 2 anos em Santa Catarina e, além de afetar os produtores, o problema pode causar a escassez de produtos, deixando os alimentos ainda mais caros para os consumidores. Investimentos públicos em programas para tentar contornar a situação foram anunciados hoje pelo governo. Olha só. Dos 295 municípios de Santa Catarina, 252 são afetados pela estiagem. O estado está em atenção hídrica, o que impacta a produção agrícola e reflete até mesmo no bolso dos catarinenses, em todo um ciclo afetado pela falta de chuva. Esse momento é um momento bastante delicado por conta de perdurar a condição de estiagem, pouca água no solo, mas também pela chegada do inverno, numa condição até bastante intensa, né, do frio. Isso faz com que as pastagens cresçam num ritmo cada vez menor, obrigando até o agricultor, né, o pecuarista, a buscar outras alternativas de alimento, e essas alternativas estão com preços bastante elevados. Para combater os efeitos causados pela estiagem, o governo do estado, junto com a EPAGRE, lançaram 2 programas de apoio à resiliência hídrica. O objetivo é apoiar a captação, o armazenamento e as práticas de conservação da água. O primeiro deles vai apoiar financiamentos de até R$ 150 mil por família agrícola. O valor deve ser investido em sistemas de captação, armazenamento, tratamento e distribuição de água. O pagamento acontece em até 8 anos e é destinado a produtores rurais com mais de 50% da renda vindos da agricultura. O segundo é direcionado para agricultores do Pronaf. O valor é de até R$ 130 mil. O pagamento é feito em 5 anos. O investimento deve ser feito em práticas de manejo do solo e da água. O valor pode ser usado para adquirir equipamentos, contratar serviços e comprar mudas. São mais de 300 milhões de reais que serão investidos nos próximos 3 anos, recursos próprios do Tesouro do Estado, que vão fazer a diferença nas propriedades rurais, que permitirão os produtores fazerem açudes, fazerem poços artesianos, reservatório e principalmente a proteção de fontes de água. Com as medidas, os produtores vão criar estratégias para amenizar a situação. Apesar de não ser um momento de estiagem extrema, né, mas nós temos um momento de atenção, é um momento que nós temos atualmente recursos para investimentos nas propriedades e também um conjunto de técnicas que podem auxiliar o agricultor a ter essa resiliência hídrica. Os investimentos trazem expectativa de um cenário mais otimista, ainda que a previsão indique que as chuvas abaixo da média continuem nos próximos 3 meses. O dia hoje aqui na capital teve sol, também teve muitas nuvens. Hora de conferir a previsão do tempo, então, para quinta-feira. A quinta-feira deve trazer chuva em Santa Catarina. A frente fria avança pelo estado no decorrer do dia. Tem possibilidade de trovoadas isoladas no oeste, meio-oeste e Planalto Sul. Nas outras regiões, o sol aparece, mas a instabilidade começa a surgir nos períodos da tarde e noite. Em Florianópolis, máxima de 25 graus. No norte do estado, mínima de 15 e máxima de 26 em Joinville. Em Blumenau, o sol aparece, mas pode chover a partir da tarde. A máxima é de 25 graus. Em Lages, 8 graus de mínima. No sul, máxima de 20 em Criciúma. E em Chapecó, a mínima é de 13 graus. Já pensou ser punido cada vez que você compartilha fake news nas redes sociais? Então, a Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou um projeto de resolução que prevê suspensão de mandato por até 30 dias para os vereadores que divulgarem fake news. Você vai entender na reportagem.
Em Balneário Camboriú, o vereador tem que pensar 2 vezes antes de publicar algo em suas redes sociais. O projeto de resolução foi proposto pelo vereador Eduardo Zanata e visa alterar o Código de Ética da Câmara de Vereadores, responsabilizando o vereador que divulgar notícias falsas. Quem descumprir a lei poderá ter processo aberto e um mandato suspenso por 30 dias, reforçando o dever de trabalho mais transparente para a sociedade. Nos estudos aqui no gabinete, a gente procurou equiparar a suspensão do mandato por divulgar notícia falsa, que a gente considera que é algo que prejudica as políticas públicas, fragiliza o poder legislativo como um todo. Nós comparamos como vazar documentos oficiais. Então, a suspensão está de bom tamanho, 30 dias. Então, a gente vê que várias políticas e ações podem ser prejudicadas por causa desse tipo de desinformação. O projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú e agora segue para a promulgação do presidente da mesa diretora. Na rua, a nova regra agradou as pessoas. A maioria das vezes em que a população fica em pânico é por conta de fake news. Então esse projeto com certeza vai aliviar bem mais todas as situações que têm ocorrido ultimamente. Porque hoje a gente está recebendo muito fake nos WhatsApps, coisas assim, e até chegando em nós a gente tem uma dúvida, né, a respeito dessas propostas. A gente começa a compartilhar algo que é em verdade, daí vai prejudicando outras pessoas, então eu apoio. É importante identificar, né, que é uma fake news, dependendo dela procurar saber se realmente é verdade ou não, e principalmente quando identificar que tem uma fake news, não passar para frente. O assunto agora é BR-470. O descaso com a estrutura de uma ponte entre as cidades de Apiúna e Ibirama, no Vale do Itajaí, revolta os moradores e também os motoristas que passam pelo local. O problema vai além disso. A rodovia começa a trazer prejuízos tanto para a população quanto para a economia da região. Você se sentiria seguro passando por esta ponte? O trecho é de responsabilidade do governo federal. Em 2019, um desnível forçou o DENIT a fazer uma obra paliativa, que classificou a ponte em risco nível 2. Essa é a ponte aqui da subida aí, a turma. Tá? Dá pra ver o rio, ó. Eu acho que eles estão esperando cair algum carro aqui. Segundo o DENIT, o afastamento das placas é normal por conta dos carros que trafegam pela ponte. As vigas de sustentação também estão desgastadas e precisam ser reparadas, mas não há risco de desabamento. Os moradores da região pensam diferente. A condição da ponte, eu pego e convoco qualquer um que quiser vir aqui ver para olhar. Não precisa ser um engenheiro para olhar. Ah, mas não vai cair. Brusque também não ia e caiu 2. Protestos foram feitos na cabeceira da ponte a fim de cobrar do poder público uma saída. A tragédia anunciada, segundo os moradores, afeta a segurança dos motoristas e também a logística de quem precisa usar a rodovia. A nossa intenção é fazer que o governo federal veja o descaso que é a BR-470. Segundo um levantamento feito pela FEComércio, a média de crescimento dos municípios próximos à BR-101 é de 9,38%, enquanto que para os municípios próximos da BR-470 é de 6%. Já para as empresas, esses valores são de 2,19% e 1,50%, respectivamente. E quando levado para os empregos formais nestes locais, a BR-101 fica com valor de 4%, ao passo que na BR-470 esse valor é menos da metade, em 1,86%. É uma BR-101 asfaltada, terminada, quer dizer, um investimento que uma grande empresa vai fazer, ela precisa de infraestrutura. A 470, ela traz todo o movimento de Santa Catarina para os portos do Rio Itajaí, que é Navegantes e o Porto Itajaí. Quer dizer, ela é fundamental economicamente. Olha, em nota, o DENIT disse que a licitação para a reforma da ponte fracassou e que está aguardando Brasília atualizar o orçamento para que uma nova licitação seja realizada nos próximos dias. O fato é que, além da ponte estar nessas condições, a rodovia ali nas proximidades está numa situação deplorável. Buracos, muitos buracos, uma situação que, é claro, compromete até os motoristas que estão trafegando por ali, porque pode, de repente, acontecer um acidente tentando desviar de um buraco. Pode sim acontecer esse tipo de coisa.
Então, a situação é muito mais complexa até do que a própria ponte. A rodovia como um todo, até Blumenau, está realmente muito comprometida. E chegou a hora de conferir o que é destaque no Portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10, com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa. Oi, atenção estudantes, as inscrições para o Enem terminam hoje. Os interessados em participar do exame devem acessar o site do INEP. E na coluna do Fábio Chardon, um antigo sonho começa a se tornar realidade. Chapecó vai ganhar um autódromo asfaltado nos padrões internacionais. A obra deve ser concluída em 2 anos. E o presidente Jair Bolsonaro, que estava internado desde essa madrugada em Brasília, precisará ser levado para São Paulo para uma cirurgia de emergência. Segundo uma nota divulgada pelo governo, o presidente está com uma obstrução intestinal. Para essas e outras informações, acesse scc10.com.br. Até amanhã! Vamos falar agora de oportunidade. Para você que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, o Cine divulga mais de 7.000 vagas abertas aqui em Santa Catarina. 140 dessas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Brusque, no Vale do Itajaí, é a cidade com mais vagas em aberto, com 1.037 oportunidades disponíveis. O candidato à vaga deve fazer o agendamento por telefone no Cine mais próximo aí da sua casa e no dia da entrevista deve levar um documento com RG ou carteira de trabalho, um documento com foto, né, no caso, como RG ou carteira de trabalho para poder se identificar. Agora, olha só essa fofura. Uma idosa de 85 anos que está internada no Hospital São José, em Criciúma, recebeu uma visita muito especial. A Mimi, a gatinha de estimação. A dona Maria está em um tratamento de uma pneumonia e a visita da gatinha, que é tão especial para ela, pode ajudar na recuperação, de acordo com especialistas. A equipe multidisciplinar do hospital foi quem organizou essa visita com a ajuda da família. A neta da dona Maria contou que a avó sempre falou que os gatos têm uma missão e a da Mimi era trazer alegria para a vida dela. A gatinha faz companhia para a idosa que é viúva há 35 anos. Que fofo, né, gente, ver esse momento aí. A gente deseja uma ótima recuperação para a dona Maria e sabemos aí, mesmo que os especialistas já expliquem, a gente sabe, né, quem tem bichinho de estimação, o quanto eles fazem bem para todos nós. E é claro, num momento aí de vulnerabilidade, mais ainda. A gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente volta a se encontrar. Cuide-se. Até lá.